Capitão, iceberg à frente! Calma, gente, porque aqui tá tudo tranquilo, viu? É porque foi justamente por causa de um iceberg que o Titanic ficou para sempre na história. Você pode estar se perguntando o que esse navio teve de tão especial. É que a publicidade da época falava que ele seria o mais luxuoso do mundo e que também era a prova de naufrágios. Só que não, né? Porque o Titanic nunca chegou ao seu destino final em Nova York. Muito pelo contrário. 4 dias depois de sair da Inglaterra, em sua primeira viagem, o transatlântico fabricado pela empresa White Star Lines afundou e mais de 600 pessoas que estavam a bordo morreram afogadas e congeladas. Em 2017, a tragédia completou 105 anos e parece que sempre haverão novas histórias sobre a noite de 14 de abril de 1912. Sobre o acidente, o iceberg todo mundo já sabe. Mas o que aconteceu com os pouco mais de 700 passageiros que sobreviveram à tragédia? Nossos detetives foram em busca das 5 histórias mais inacreditáveis de pessoas que sobreviveram ao Titanic. E vamos te contar cada uma delas agora. Eu sou Antônio Bocco e sejam bem-vindos ao nosso canal. Número 1. A incrível história de Violet Jessop. O primeiro caso da nossa lista é inacreditável, mas com certeza mostra que Violet Jessop pôde ter sido uma das pessoas mais sortudas do mundo. A jovem moça não esteve em apenas um naufrágio, mas sim em 3 grandes acidentes, sendo um deles o Titanic. Acredite se quiser, ela sobreviveu a todos eles. O mais impressionante é que Violet nunca esteve nesses navios como passageira, mas como parte da tripulação responsável por atendimentos médicos e de limpeza. Ela trabalhava para a White Star Lines, dona dos navios Titanic, Britannic e Olympic. É importante lembrar que esses 3 transatlânticos eram irmãos e foram fabricados mais ou menos do mesmo jeito. Por isso, surpresa nenhuma que todos eles tenham se envolvido em grandes catástrofes. Descendente de argentinos, Violet cresceu na Irlanda e depois que seu pai morreu e a mãe começou a adoecer, ela foi em busca de um emprego. Foi aí que o destino dela e as tragédias em alto mar se cruzaram. Depois que Violet sobreviveu ao primeiro acidente no Olympic, a família a convenceu de ir trabalhar no Titanic, porque era mais luxuoso. Depois que Violet morreu, no comecinho da década de 70, algumas memórias registradas num diário foram publicadas. Ela descreveu em detalhes como sobreviveu ao naufrágio do Titanic e o que aconteceu naquele dia. Violet contou que ela e outras camareiras foram mandadas para o convés e que várias mulheres passageiras não saíam de perto dos seus maridos por nada. Foi preciso que um oficial as mandasse entrar no bote de número 16 e mostrasse às outras mulheres que era seguro. Só assim, elas pegaram os filhos e começaram a encher os barcos salva-vidas. Uma delas chegou a entregar o filho para Violet, que ficou abraçada com ele durante horas para evitar que morresse de frio. Só quando já tinham sido resgatados pelo navio Carpathia é que a mãe do bebê apareceu e o pegou de volta. Violet, junto de mais 700 pessoas, foi levada para Nova York e depois que o filme foi lançado na década de 90, a família publicou o livro Titanic Survivor, com as histórias dos 3 acidentes. Número 2. Cheiro de gelo. Eu mesmo nunca estive perto o suficiente de geleiras ou icebergs para confirmar se tem algum cheiro mesmo ou não. Mas, de fato, tem sempre alguma coisa que desperta nossos sentidos. E com Elizabeth Schultz, que estava a bordo do Titanic no dia do naufrágio, não foi diferente. Elizabeth Lees, para os mais conhecidos, viajava na primeira classe como governanta, acompanhando a patroa, Margaret Graham. As duas sentiram o impacto do iceberg no navio, mas foram avisadas de que não havia perigo. Liz sabia que alguma coisa estava errada. Ela sentia tanto frio que mal conseguia segurar o sanduíche que estava comendo, e o forte cheiro de gelo no ar lembrava uma caverna congelada que ela tinha visitado.
Ela disse que só teve certeza da gravidade da situação quando a tripulação mandou todos os passageiros da primeira classe para o convés superior. Lá, ela e a patroa foram colocadas no bote número 3, um dos primeiros a deixar o Titanic. Mesmo em estado de choque e medo, Liz contou 36 sobreviventes no barco em que ela estava. Essa quantidade era a metade da capacidade máxima. Ela chegou a Nova York no Carpathia, junto com os outros passageiros, e não demorou muito para deixar de trabalhar para a família Graham. Os registros mostram que ela viveu nos Estados Unidos até a sua morte, em 1949, aos 78 anos. Número 3. O único passageiro japonês. Masabumi Osono. Esse era o nome do único passageiro japonês que esteve a bordo do Titanic e, contrariando todas as chances, ele sobreviveu. Ele estava viajando de volta para casa e o maior azar da sua vida foi não ter afundado junto com o navio. Daqui a pouco você vai entender por quê. Vamos por partes. Após o Titanic atingir o iceberg, Osono escreveu uma carta de despedida para a família que vivia em Tóquio, enquanto todos os passageiros se organizavam no convés. Depois de ser resgatado, ele escreveu em um diário todos os detalhes da noite do naufrágio. Osono contou que foi acordado pelas batidas na porta da cabine de segunda classe em que estava. Já no corredor, as luzes e sirenes de emergência causavam pânico geral e ele mesmo estava completamente apavorado, sem saber o que fazer. Aproveitando de um momento de lucidez, Osono tentou se acalmar pensando em como o seu comportamento naquela situação poderia ser uma vergonha para o seu povo, mas não desistiu de encontrar uma maneira de escapar. Mesmo com os marinheiros armados, ordenando que as mulheres e crianças fossem salvas primeiro, Osono teve a oportunidade de fugir de seu destino fatal quando ouviu alguém gritando que havia mais 4 vagas em um barco salva-vidas. Depois que ele viu um homem pular para dentro do bote, bastou o pensamento de ficar sem sua esposa e filhos para que ele pulasse dentro do barco também. Masabumi disse que no momento em que o navio afundou era possível ouvir gritos das pessoas se afogando e morrendo congeladas, e depois de alguns minutos, o silêncio que ficou era assustador. Disse que se sentiu extremamente deprimido, pensando o que seria da vida dele após aquilo. Assim como a maioria dos sobreviventes, Osono foi resgatado pela tripulação do Carpathia e desembarcou em Nova York em abril de 1912. Esse foi o começo do fim para Masabumi Osono. Depois que ele voltou para o Japão, a desonra por ter se salvado ao invés de dar lugar a outra pessoa o acompanhou por toda a vida. O homem foi demitido do seu emprego como funcionário público, teve livros e documentos que contavam sua história como um exemplo de comportamento vergonhoso e foi até denunciado por imoralidade e falta de ética. O nome da família Osono passou a ser motivo de vexame e os próprios parentes tinham vergonha dele. O homem, que um dia foi um renomado funcionário do governo, viajando a bordo do navio mais luxuoso do mundo, morreu na sarjeta com 68 anos. Número 4. O verdadeiro coração do oceano. Quem viu o filme Titanic, dirigido por James Cameron, sabe que a história fala sobre uma joia muito valiosa chamada Coração do Oceano. Acontece que esse detalhe foi adicionado para dar mais veracidade à trama e, por coincidência ou não, temos a história real de Henry Morley, que deu um colar de safira tão valioso quanto para sua secretária e amante Kate Phillips. Morley era um homem de meia idade, dono de uma confeitaria que lhe garantia uma vida de luxos. Quando precisou de um assistente para ajudar o seu contador nos negócios, Kate, com então 19 anos, entrou na história e os dois se apaixonaram perdidamente. Os pombinhos estavam a bordo do Titanic para fugirem para a Califórnia e viverem juntos. E antes de embarcar, ele presenteou a moça com o tal colar de safira. Morley deixou a esposa, filhos e os negócios na Inglaterra para viver um grande amor, mas as coisas não acabaram muito bem para ele. Durante o naufrágio, apenas Kate se salvou.
E além do colar, Morley havia deixado algo ainda mais valioso para ela: uma filha. A menina chamada Ellen teve uma vida longa e só conheceu a verdadeira identidade de seu pai aos 76 anos. Isso só foi possível depois de um canal americano publicar uma matéria sobre os sobreviventes do Titanic e Ellen ir atrás da verdadeira história sobre sua família. Nessa mesma época, ela contou que havia herdado da mãe o colar de safira e a chave da cabine onde eles ficaram. As famílias de Kate e Henry marcaram um encontro em 2012, quando a tragédia do Titanic completou 100 anos. Número 5. As crianças abandonadas. Todo mundo sabe que a regra geral quando o Titanic estava afundando era que mulheres e crianças deveriam ser salvas antes dos outros. Agora, imagine se você fosse um pai viajando sozinho com 2 crianças pequenas. O que faria? Era a exata situação de Michel Navratil, que sequestrou os filhos, fugiu da França e viu na viagem transatlântica do Titanic para os Estados Unidos uma oportunidade de começar de novo. Durante a confusão no dia do naufrágio, Michel, que se passava por um tal de Sr. Hoffman, teve que colocar os 2 meninos em um bote salva-vidas, sozinhos, e permanecer a bordo do Titanic. Como os garotos eram muito novos e só falavam francês, o mistério sobre a identidade deles permaneceu mesmo depois que foram resgatados pelo Carpathia. Navratil contava para todos que a suposta senhora Hoffman havia morrido e que ele preferia não deixar as crianças sozinhas na companhia de uma outra pessoa. Numa tentativa de encontrar a família dos garotos, os jornais começaram a publicar várias fotos para ver se alguém os reconhecia. E ainda bem que a história se espalhou. Depois de bater com as descrições físicas feitas pela mãe, Marcelle Navratil, na ocorrência de sequestro, os meninos foram então identificados como os irmãos Michel e Edmond, de 4 e 2 anos. O corpo de Michel Navratil foi recuperado do fundo do mar e enterrado em um cemitério judeu no Canadá, com o seu nome verdadeiro na lápide. E aí? Gostou de saber dessas histórias não tão conhecidas sobre o Titanic? Eu vou nessa e você, se tiver alguma sugestão para mais algum vídeo aqui para o nosso canal, deixa aqui nos comentários embaixo e eu volto no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, te espero!